Oi, 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 oi. Vamos continuar então da onde a gente parou, beleza? Pedi para que você fizesse os exercícios, né, para refazê-los com bastante atenção, ok? Então vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo, tá joia? Então vamos aqui. A gente está na Holanda dourada, na Era Dourada, no século XVII, tá? Rembrandt se sobressaiu aos demais, pois de alguma forma, ele conseguira trabalhar os traços e as expressões das pessoas que ele retratava, deixando transparecer mais do que os aspectos físicos, mas um pouco da sua alma. O mais importante para ele era criar um conceito sobre o que ele retratava, ao invés de só fazer o que lhe era pedido, tá? Enquanto ele era famoso e rico, isso não era um problema, mas depois isso dificultou a sua vida e a gente vai ver o porquê, tá? Dizem que a obra O Retorno do Filho Pródigo é bem simbólica, tá? Ele pintou essa ideia do filho pródigo ao longo da vida, tá? E a gente fez até um exercício em sala, né, no livro em relação a isso. A tela é enorme, como a gente falou, não foi fruto de uma encomenda, o que era bem comum, tá? E claro que existe uma discrepância com a parábola. Há elementos no quadro que não é o que a história diz, né? Ou diz ter na história. Porém, o que importa é o tema, né? Que é o amor incondicional do pai. Isso é inegável, né? Colocando elementos ou não, o amor incondicional do pai está sempre retratado, né? Nessa parábola, tá? Mostra também a diferença de atitude dos envolvidos. E ele pode ter se colocado no lugar dos três personagens principais, né? Vai saber as ideias que o fizeram a pintar esse tema tão recorrente na vida dele, né? Então vamos lá. Essa aqui é a obra, tá? O Retorno do Filho Pródigo. Primeiro ponto a observar é que nessa tela consta 6 pessoas, certo? Tem uma mais ao fundo, apagadinha, né? E os destaques para os dois personagens da frente e para esse aqui, né? O restante está lá na escuridão, fechadinho, certo? Número 2 aqui. Provavelmente pode ser a mãe, né? A ideia é que seja a mãe do filho que estava voltando, tá? Aparentemente, uma mulher no plano do fundo observa-se debaixo de um arco, quase que em total escuridão, tá? A mãe do filho pródigo, observa a ação de longe e, apesar de não ser citada na parábola, foi inserida na obra, tá? Então, a gente pode achar que, pode dizer que era a mãe, sem problema nenhum. Temos aqui um outro personagem, o número 3, que é um servo, pode ser um servo. Um homem em pé, também no escuro, se agarra ao arco ao olhar para as costas da figura do manto vermelho, né? O cara tá ali meio que olhando, né, à espreita, tipo, caraca, o que está acontecendo, né? Pode ser um servo de menor importância, pois pouco vemos do seu rosto ou de sua vestimenta. Ele também só observa, tá? Próximo, temos esse outro aqui, o número 4, que pode ser um servo de alta patente, tá? Outro homem sentado usando um chapéu preto e uma toga amarronzada, ostentando um bigode bem arrumado. Olha para a frente pensativo. Podemos notar um pouco mais de luz em seu rosto, tá? Ele aparenta ter uma condição melhor do que o outro servo, mas também está no escuro. É provável que seja um servo de patente mais alta, também um contador, né, ou algo assim. Desconfiado, também olha para o patriarca e seu filho mais novo. Ok? Próxima observação é o número 5. É o filho mais velho. Tá? E como que a gente sabe que esse é o filho mais velho e não talvez um servo de patente alta? À esquerda desse homem, na nossa direita, também em pé, também usando um manto vermelho, está um homem alto com uma longa barba grisalha.
Usa roupas finas e segura uma mão na outra. Seu rosto está muito bem iluminado e suas feições reluzem. Ela, com seu rosto iluminado, ele parece segurar para não dizer o que realmente pensa. Ele se segura, né, para não dizer o que realmente pensa da situação. Seu olhar e de suas mãos parecem reprovar a maneira como seu pai imediatamente perdoa seu filho mais novo. E o fato dele estar bem vestido e manter a mesma capa do pai, a gente pode dizer que eles eram da mesma família, certo? E aí, a gente, na dedução, já saca que é o filho mais velho, que ficou com o pai quando o caçula meteu o pé, tá? O número 6 é o filho caçula, tá? No primeiro plano, e aí é um destaque para ele, né? Encontramos uma pessoa ajoelhada com vestes velhas e rasgadas. Seu cinto é uma corda e ele está sem um dos seus sapatos. O que ele ainda tem está gasto na altura do calcanhar. Seus cabelos foram raspados sem cuidado. Seus olhos estão fechados e inchados e não conseguimos enxergar muito bem o seu rosto, pois está envelopado pela presença do homem mais velho. Ele chega e se ajoelha diante de seu pai, reconhecendo seus erros e pedindo perdão. Sua aparência evidencia sua condição humilhante. Tá? Então, ninguém tem dúvidas de que esse é o filho, né, que foi embora. E o número 7, então, a gente tem o velho pai. Tá? Esse outro homem, também barbudo, usando uma capa vermelha sobre roupas finas, é o mais velho de todos. Ele, ainda em pé, se curva levemente e abraça o homem ajoelhado com um olhar calmo e sereno. Suas mãos cobrem o sujeito de cabelo raspado. A mão esquerda parece ser forte e a direita mais delicada. Juntas, as figuras 6 e 7 parecem formar uma unidade só, em forma oval, e recebe a maior parte da luz da cena. Tá? Ele é dono de tudo, o pai. E no passado teve que ceder aos desejos materiais do filho mais novo. Serenamente abraça-o, observa-o e perdoa-o, sem se preocupar com o que os outros possam pensar. Tá? E é de convir que essa é uma história linda, belíssima. Não foi à toa que eu pedi para que vocês retratassem, né? O que vocês achavam de mais encantador nessa história? O pai é sempre pai, né? Nessa Holanda protestante, as coisas materiais, como a pintura, serviam, né, de lições que poderiam mostrar o caminho para o mundo espiritual. Por conta da reforma protestante, não havia uma institucionalização da arte tão forte como os demais países europeus, né? A igreja bancava artistas, né? E as suas obras. Porém, na reforma, a arte para apenas como retrato ou veneração eram descartadas, não eram bem vistas, né? A arte para retratos e paisagens e a arte de Rembrandt era para passar lições bíblicas e não de veneração, e não de ostentação, certo? E, infelizmente, é uma coisa que é uma herança, né, que a gente carrega. Muitas das vezes a gente deixa de comprar algo porque remete a símbolos ou a uma religião da qual a gente acha que não é possível, né? Que não é arte. Enfim, né? Mas era uma forma de se destacar, na verdade, de ser diferente, né? Por isso da reforma, né? De ser diferente do que aquilo que a galera, né, brigou contra, tá? Vamos para as nossas considerações finais. O realismo de Rembrandt foi além dos traços perfeitos. No final da vida, sabia exatamente como retratar os sentimentos mais íntimos da alma humana. Notamos que o tema do filho perdido era quase uma paródia de sua vida, do sucesso à ruína e ao arrependimento. Sobre a pintura de Rembrandt,
a arte de aplicar tinta, né? Então, o que é pintura? É a arte de aplicar tinta sobre uma superfície a fim de representar alguma coisa, tá? Esse é o conceito. Pintura é isso. Porém, Rembrandt conseguiu ir mais que isso, né? Rembrandt ele era adepto de uma pintura a óleo, né? E apesar de também ter feito muitos desenhos e gravuras, ele conseguia retratar a alma humana, como a gente falou na primeira aula, né? Ele conseguia, nas pinceladas, resgatar características e sentimentos muito difíceis, né? Então, ele tinha essa arte mesmo, essa realidade. Tá? No final da vida, ele usou uma técnica chamada empastamento, ou empasto, que é a técnica em que a tinta é pouco diluída, ficando mais densa. Tá? Então, ela está mais dura, certo? Quando essa técnica é utilizada na tela, o gestual do artista e as texturas parecem bem mais. Pintura, e é um tipo de pintura que é para você ver a distância. Por quê? Os nossos olhos e o nosso cérebro misturam as diferentes pinceladas pelo fato de as cores terem sido colocadas lado a lado pelo artista e não misturada antes do ato da pincelada em sua paleta. Por isso que o cara é um gênio, né? Porque certamente ele pintou de perto, porém a ideia era para se ver de longe. Né? Então, assim, ele não misturava, quero laranja, vou misturar então vermelho e amarelo. Não, ele colocava vermelho e amarelo juntos, e a sua mente, de longe, vê laranja. Então, era assim que ele fazia. Né? Era essa técnica de empasto que ele usou, né? E usou no retorno do filho pródigo também. Tá joia? E assim a gente conclui nosso assunto. Espero que vocês façam uma boa prova, ok? E qualquer coisa é só falar. Um beijo, fica com Deus e faça os exercícios, tá? Tchau, tchau. Boa prova.